Bom dia, meus amigos. Numa época bastante atual que nós vivemos, nos tempos modernos, nós continuamos a ter o grande problema da figura de nosso Senhor Jesus Cristo como figura central, como cerne, como âmago da vontade de Deus. Jesus Cristo é autor e consumador da fé cristã e o cristianismo é a única religião em território nacional. É a única religião da qual nós podemos falar, é a única religião da qual nós podemos dissertar e nos responsabilizarmos pelos seus aspectos doutrinários. E por que não dizer pelos seus aspectos salvadores, salvíficos, que estão compostos, que estão demonstrados na obra salvadora de Deus, manifesta única e exclusivamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo, no cristianismo, entra como a figura central. Ele entra como a vontade de Deus Pai. De maneira nenhuma, Jesus Cristo tirou a figura de Deus Pai da sua posição. Porque nós temos, no nosso cristianismo, a triunidade santa. E tudo aquilo que é feito por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, satisfaz espiritualmente a essa triunidade e cada uma das pessoas que compõem essa triunidade santa. Deus Pai concorda com Deus Filho, o Espírito Santo concorda plenamente com Jesus. Isso não é um pressuposto, isso não é um modo de ver, como muita gente gosta de andar espalhando por aí. Vamos utilizar o termo claro. Muita gente anda espalhando que não é assim, mas é assim na teologia cristã e pelos ensinamentos bíblicos. Então não se trata de um ponto de vista, não se trata de um ponto discutível. É para nós cristãos um dogma. A triunidade santa, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas distintas, porém soberanas, eternas e imutáveis, que em tudo mantêm perfeita concordância, perfeita consonância, não havendo divergência em nenhum aspecto entre as três pessoas, fica bem claro. E para nós, a figura do Deus único na triunidade fica bastante fácil quando nós compreendemos essa triunidade e aceitamos essa interferência dos três espíritos, porque essas três pessoas são três espíritos superlativos, são três espíritos puros, eternos, imutáveis, em sabedoria e poder, santidade e justiça. Então, a triunidade santa para nós é um dogma. E a figura de Jesus como figura central. Mas você pode ser uma figura central, ou melhor, você pode ter uma figura central e dar a ela uma conotação que não corresponde à sua envergadura. Jesus é a figura central porque ela é a representação de Deus e a representação e autoria da obra de salvação de Deus nele, Jesus. Jesus não veio inventar, criar uma obra de salvação. Eu, Jesus, sou um cidadão judeu e vim aqui agora criar, inventar uma coisa nova e boa para essa humanidade. Não. A salvação existe desde a eternidade
no coração de Deus, no coração da Triunidade Santa. Então, você quer dizer que a salvação por intermédio de Jesus, ela está na origem e na sua concordância em Deus Pai e Deus Espírito Santo? Sim. Qualquer pensamento diferente desfaz completamente a figura, avilta a figura da Triunidade Santa. Então nós cremos em um Deus triuno e toda a nossa base doutrinária se baseia nisso. E Jesus Cristo é o ponto central dessa doutrina do cristianismo, que é a doutrina que salva, que é a doutrina que redime, que é a doutrina que torna o homem amigo de Deus. A palavra amigo de Deus não é muito boa, porque o catolicismo também usa isso, e eu não gosto disso não. Reconciliados com Deus, feitos filhos por adoção, é bem mais apropriado. Vocês me perdoem a minha falha. Mas reconciliados com Deus é bem próprio. E Jesus é uma figura não simbólica, é uma figura efetora. Jesus Cristo é uma figura efetora. O que é uma figura efetora? É uma figura que exerce, ela confecciona. Como aquele oleiro pega aquela argila e amontoa em sua mão, e dali sai uma escultura, uma moldura. Assim Jesus é o confeccionador, é o cumpridor desse cristianismo, mais especificamente da obra salvadora de Deus, do Deus da Triunidade em Jesus Cristo como soberano e Senhor. Como soberano e Senhor. Agora, isso é cristianismo. Me perdoe, isso aqui não é uma aula sobre cristianismo. O cristianismo tem muito mais coisas para nós dizermos, mas nós não vamos pretender fazer isso aqui em um vídeo de 15, 20 minutos. Então, mas o cristianismo tem essas bases: a Triunidade Santa, o Deus triuno, e a figura central, o âmago, o cerne desse cristianismo, que é Jesus Cristo soberano, salvador, regenerador, reconciliador, e também o Jesus ressurreto, que é a figura, é o clímax desse cristianismo, porque é a vitória sobre o espírito, é a vitória sobre a matéria, é a vitória sobre todo o principado e potestade, ou seja, todos os exércitos celestiais e todos esses exércitos de demônios caídos, tudo isso está sob a soberania de Jesus, que ele conquistou na sua morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Então, nós temos o cristianismo que salva, redime, regenera, resgata, reconcilia, legitimiza, e ele próprio, o cristianismo, é legítimo pela vontade de Deus. O cristianismo não é legitimado por homens, nem por padres, nem por pastores, nem por teólogos. O cristianismo é a religião de Deus, porque essa é a determinação de Deus soberana desde a eternidade. Isso incomoda a muitas pessoas, principalmente as seitas. Nós temos seitas nesse país que pretendem oferecer uma obra de salvação, uma obra de redenção e uma obra de aprimoramento espiritual. Mas por que são chamadas de seitas? Porque fogem aos princípios básicos do cristianismo.
falam em Jesus, falam em Deus, mas adulteram completamente. Principalmente a partir do século XIX, quando as Testemunhas de Jeová e o Espiritismo de Allan Kardec começaram a desenvolver doutrina de salvação, doutrinas pessoais, doutrinas particulares, doutrinas de homens, doutrinas com uma grande influência da corrupção do homem, da vaidade do homem, doutrinas de época, no caso iluminismo e da mentira do homem também, que o outro disse que teve visão. Essas seitas, e principalmente essas duas seitas, as Testemunhas de Jeová ou jeovistas e os espíritas kardecistas, não estamos aqui desrespeitando, estamos citando essas seitas, mas dizendo uma verdade teológica sobre elas, uma verdade bíblica sobre elas, que elas foram forjadas em cima da vontade de homens e não em cima da vontade de Deus. Porque na vontade de Deus foram criadas a Triunidade Santa, e nós destacamos aqui Jesus e o Espírito Santo de Deus, a pessoa espiritual do Espírito Santo de Deus. E também são seitas porque não aceitam a Jesus como soberano e salvador. Dizem que Jesus tem muitos méritos, dizem que Jesus tem belíssimos ensinamentos, e quando eles falam de caridade e amor, há um total entorpecimento das pessoas. Porque quando nós falamos de amor, caridade e mansidão, não há ser humano que não se dobre a essas palavras. Mas as pessoas não sabem que essas atitudes que são atribuídas a Jesus, elas, para serem legítimas, precisam estar vinculadas à Triunidade Santa e ao senhorio e à soberania de Jesus. Eu não posso aproveitar o pedaço de um CPF de uma pessoa. Eu não posso amputar a foto 3x4 de uma pessoa. Ou eu assumo a sua identidade, ou eu não assumo a sua identidade. Ou eu sou fiel à sua identidade, ou eu corrompo a sua identidade. Então, é isso que fazem com Jesus e é isso que fazem com Deus. Nas duas seitas citadas, nas Testemunhas de Jeová e no Espiritismo de Allan Kardec, ou melhor dizendo, no Espiritismo que Allan Kardec ajudou a codificar, né? Se é que se chama codificação. Bom, mas essas duas seitas, elas negam a Triunidade Santa. Ambas negam a existência de um Deus triuno. Ambas negam a figura do Espírito Santo de Deus. E até mesmo escarnecem dela. Respeitam a Jesus como profeta, como mestre, como filósofo. Dizem até que Jesus foi um grande espírita, que foi o maior médium que já existiu. Mas isso tudo corrompe as bases cristológicas. Eu não estou aqui, vocês veem, discutindo futebol. Porque futebol não tem fundamento, todo mundo perde, todo mundo ganha. Nós estamos falando aqui no que tem base bíblica e o que não tem base bíblica. Nenhuma dessas duas seitas, para citar as duas principais, que andam solapando a figura central de Jesus. Mas eles falam em Jesus. Eu sei que falam em Jesus. E falam até muito bem. E falam até a ponto de poder emocionar as pessoas. Mas não falam de Jesus, autor e consumador da fé.
não falam de Jesus soberano e fiel representante da triunidade santa. Eles destacam Jesus da figura da triunidade santa, aviltam a triunidade santa, separam Jesus, fazem de Jesus um bom moço, um profeta, um mestre, um ensinador, um filósofo talvez, mas não fazem o vínculo de Jesus com a triunidade santa. Por isso são seitas. Seitas porque elas corrompem completamente o que nos mostram as Escrituras. E a teologia cristã, e todo biblista sabe que os testemunhas de Jeová e os espíritas, eles não trabalham dentro dos princípios cristãos. Ah, mas eles falam de amor. Bom, se falar de amor é justificar a corrupção da figura de Jesus e da figura de Deus e até a metodologia de salvação, então o amor agora passou a ser um instrumento dúbio. Ele é maldição ou é bênção? Pelo que eu saiba, o amor tem que ser sempre bênção, tem que ser sempre uma coisa boa e não pedra de tropeço. Então, não é por falar em amor que essas seitas têm o direito de corromper a personalidade de Jesus. Uma tira as duas tiram a soberania de Jesus. Tiram de Jesus a autoria da salvação. E mexem na figura da triunidade santa, destruindo principalmente Jesus como criatura divinal, destroem a figura do Espírito Santo, da qual escarnecem com muita frequência. Isso aí eu tenho diversas experiências vistas, ouvidas e até mesmo arquivadas em meu computador. Então, são seitas porque fogem aos princípios bíblicos, aos princípios escriturísticos. E se fogem aos princípios bíblicos nesses aspectos citados, fogem também da obra salvadora de Deus em Jesus. Então, não podem proporcionar uma salvação. Não podem proporcionar essas duas seitas e outras correlatas que não tenham a soberania de Jesus e não aceitem a triunidade santa, a condição chamada trinitariana, então não existe salvação. Existe religiosidade, existe, digamos, uma prática de culto, a liberdade de culto, são dignos de todo respeito, mas na hora de nós fazermos as considerações doutrinárias e apologéticas, o Espiritismo codificado no século XIX e os russelitas, que tiveram também o seu começo em 1800 e alguma coisa, também no século XIX, não tem nenhuma característica cristã e, portanto, fogem completamente aos preceitos bíblicos, não respeitam a figura da triunidade santa, não respeitam Jesus como autor e consumador da fé cristã e, portanto, corrompem completamente a obra salvadora de Jesus, que depende de Jesus e desse conceito de triunidade santa. Então, cuidado com as seitas, cuidado com as doutrinas que andam por aí, muito bem organizadas, são pessoas inteligentes, estudiosíssimos, devem ser respeitados, você deve respeitá-lo. Eu tenho muitos amigos espíritas, tenho um irmão que é espírita, então não se trata aqui de uma inimizade ou de uma perseguição,
é uma clareza doutrinária. Eles não têm direito à prática de seus cultos. Eu tenho direito à prática do meu culto, a fazer apologia da verdade cristã. Porque a eles seria concedida a liberdade de pregar reencarnação, um Deus único chamado Jeová, e a mim seria negado o direito de defender a triunidade santa, que é bíblica, a defender a salvação por intermédio de um Salvador, que é Jesus Cristo, que é o único que salva, não pelos seus ensinamentos, mas pelo seu exercício soberano. Então, cuidado com as seitas. Seitas são grupos religiosos com, digamos, ensinamentos heréticos por não terem base bíblica e fogem completamente à soteriologia cristã, ou seja, aos planos de salvação estabelecidos por Deus em Jesus soberano. Então, só existe salvação no cristianismo. Eu, como homem cristão, tenho esse direito de propagar essa verdade. Quem achar que é ponto de vista apenas apologético, não é problema meu. Eu tenho que dizer o que é verdade. Então, existe salvação apenas no cristianismo, em que Jesus entra como Senhor e soberano. E nós temos seitas no território nacional que não respeitam a figura do Deus triuno e não respeitam a figura de Jesus Cristo como soberano, como Senhor e como Mestre. Fazem o que bem entendem em nome das suas apologias pessoais, mas corrompem a obra de salvação escolhida por Deus. Então, o que é eterno no coração de Deus é uma obra de salvação em Jesus. E nenhuma das seitas existentes no território nacional, por mais lícita que seja, por mais organizada que seja, estabeleceu nenhum princípio de salvação. Repito, não estabeleceu e não pode garantir nenhuma obra de salvação. Apenas Deus, por intermédio de Jesus soberano, pode salvar e, além de salvar, ele pode aprimorar o homem no campo moral e no campo espiritual. Então, cuidado com as seitas e cuidado com todas as manifestações de religiosidade que não são cristãs, porque nós estamos aqui fazendo apologia do cristianismo. Nós estamos fazendo aqui apologia da clareza, da legitimidade e da lisura do cristianismo. E estamos falando especificamente da obra salvadora de Deus por intermédio de Jesus soberano. Amém? Cuidado com pessoas que buscam vocês falando em amor, falando em caridade, falando até em Jesus, falando até em Deus, mas na sua contextualidade estão fora do contexto bíblico. As artimanhas são muitas e eles tiveram muitas décadas para poderem aprimorar as suas táticas de abordagem e levar até mesmo muitos cristãos nesse chamado roldão de ensinamentos que não são salvadores e não são aprimoradores do ser humano. Amém? Cuidado com as seitas. Religião é cristianismo em que Jesus é Senhor e soberano. Agora, seitas são seitas. Nada tem a ver com salvação e nada tem a ver com melhoramento do homem em coisíssima alguma. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.